Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação, produzido aqui direto de Brasília, uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa só é possível porque nós podemos contar com os nossos parceiros, que a gente faz questão de deixar aqui visível na tela para você, mas aqui, começando o programa, eu já faço esse registro também. Temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos também o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, a clínica aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, e aí a gente está falando dos professores e trabalhadores em estabelecimento de ensino da rede privada. Temos o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Temos também o apoio do SIMPROEP, que vem a ser o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. E contamos também com o apoio super importante do Sebrae. O Sebrae é um parceiro aqui do podcast Educação em Destaque. Inclusive, você fica agora com essa chamada do Sebrae aí, a gente volta em seguida. Você ouve, escreve, registra, dá voz, transforma empreendedorismo em notícia. E a cada notícia, transforma o empreendedorismo. Sua matéria faz história. E histórias como a sua merecem o maior reconhecimento. Então é isso, essa é a chamada do Sebrae. Você pode se inscrever nesse concurso aí organizado pelo Sebrae, que é muito importante. E no programa de hoje, a gente tem uma entrevista, você já viu aí pelo card de anúncio, uma entrevista muito importante. Mas antes dessa entrevista, que eu tenho certeza que você vai gostar, eu quero que você já se inscreva no canal, se você não é inscrito ou inscrita, que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. E aí, quando você se inscrever aí no nosso canal, você pode acionar esse sininho, porque assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que, como você sabe, a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. Então, todos os recados dados, a gente começa agora a nossa conversa de hoje com o presidente da UNCME. Você já ouviu falar da UNCME? Você sabe do que se trata? Pois é uma entidade importante que infelizmente ainda não tem o conhecimento devido e é por isso que o presidente está aqui para conversar com a gente hoje. E aí eu tenho até uma colinha porque, rapaz, o homem tem aqui uma história, tem uma trajetória, um currículo que é importante que você fique sabendo. Então o nosso convidado é o professor Manuel Humberto Gonzaga. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Francisco. É um prazer enorme estar aqui com você. Pois é, vamos já conversar, mas eu quero que você saiba que o professor Manuel Humberto Gonzaga Lima é natural da cidade de Neápolis, no estado de Sergipe, portanto um sergipano aqui com a gente. Ele é especialista em gestão educacional e administração escolar, foi professor da rede municipal de Neápolis, é bancário aposentado do Banco do Estado de Sergipe, o Banese, foi consultor educacional e é um rotariano. Depois ele vai explicar para a gente essa trajetória. Ele está atualmente conselheiro municipal de educação da cidade de Laranjeiras, lá em Sergipe, e portanto, está presidente da UNCME desde 2019. Então esse homem passou aí por aquele momento difícil da educação brasileira, que foi a pandemia de Covid-19, todo mundo sabe ali, aquele momento difícil para a nossa educação. E aí, então, eu começo agradecendo aqui o Manuel pela participação no programa. Considero muito importante que você esteja aqui com a gente, para que todo mundo que nos acompanha por aqui possa saber o que é a UNCME. Então, eu começo com essa pergunta. Então, presidente Manuel Humberto, o que é a UNCME, rapaz? Explica isso aí para quem está nos acompanhando aqui. Pois não, Francisco. Então, a UNCME é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, né? É uma entidade de direito público-privado, criado em 1992, em uma reunião feita por municípios que já tinham conselhos municipais em João Pessoa, 6 municípios, 6 conselhos, pouco mais de 30 participantes, e que trouxeram essa proposta nacional, né, de fundação de uma entidade que cuidasse da legislação, que discutisse a amplitude de onde isso seria possível. Conselho de João Pessoa, de Campina Grande, 2 da Paraíba, Conselho de Recife, Conselho de Florianópolis, Vitória da Conquista e Aracaju. Aí justifica a presença de um sergipano também à frente da presidência nacional. Por quê? Porque o Conselho de Aracaju passou a ter importância fundamental nessa discussão, em todos os momentos de crescimento, de participação em eventos, né? Uma história que foi construída com muita disposição, com muito diálogo, né? E que traz hoje uma diferença enorme, né? Traz hoje uma participação de 5.200 conselhos criados
e com uma amplitude de trabalho junto aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, participando de todos os grupos de trabalhos junto ao governo federal, junto ao MEC, no diálogo aberto com o Conselho Nacional de Educação e com os Conselhos Estaduais de Educação, principalmente, mas com vários parceiros, Tribunal de Contas, Ministério Público, tudo isso são uma conquista que nós tivemos ao longo desses 33 anos de existência. Então, 33 anos de existência e o Humberto está presidindo ali desde 2018. Então, como é que foi essa sua chegada na UNCM e quais os principais desafios que você enfrentou então, desde 2018, à frente da entidade? Então, a UNCM é uma entidade altamente democrática. Né? Nosso estatuto ele prevê que em todo processo possível, né, que exista, ele passe por eleições. Foi eleito em 2018 para um mandato de 2 anos. O estatuto foi alterado no ano de 2019, né, e aumentou esse tempo de durabilidade do mandato para 4 anos e dando direito a uma nova reeleição. O fato é que eu estou no 3º mandato, né, mas com a 2ª reeleição, de acordo com o atual estatuto, será o último mandato como presidente. É bom que isso ocorra, né, dentro de uma perspectiva das nossas seccionais. São 27 seccionais, um em cada estado, e mais a do Distrito Federal hoje, que tem uma força muito grande de discussão aqui dentro de Brasília. Então, isso nos fortalece muito, porque nós temos hoje um trabalho feito também por eleições proporcionais que criam diretorias em seus respectivos estados. A nossa diretoria hoje ela tem um presidente, 6 vice-presidentes, um em cada região e mais um vice-presidente executivo, e 6 diretorias, né? Nos estados é um coordenador, um vice-coordenador e 5 diretores. Isso com uma contabilidade presente, integrada, e que traz realmente um senso de responsabilidade muito grande para todos nós que exercemos esse cargo voluntário, é bom que se frise. Um cargo voluntário. Falar de voluntariado hoje em dia é muito importante porque, afinal de contas, né, a gente precisa que a sociedade assuma papéis aí que são dela. Então, eu preciso que pessoas se dediquem a fazer esse trabalho. Humberto, eu estou pensando aqui, a UNCM integra, por exemplo, o Fórum Nacional de Educação, que é um espaço super importante ali de articulação de políticas de educação junto ao governo e tudo mais. Inclusive, o Fórum é responsável pela organização da CONAI, que aconteceu ano passado, né? Em janeiro aconteceu a CONAI aqui em Brasília. A minha pergunta é, de que modo a UNCM articula, ela ajuda na construção de uma conferência tão importante como a CONAI para a educação brasileira? É uma história também presente junto com o trabalho dos Conselhos Municipais de Educação, a partir dos municípios, né? E aí eu vou retroagir um pouco no tempo para poder explicar o que realmente ocorre desse relacionamento, né? A partir da CONAI de 2010, a UNCM foi convidada pelo Ministério a integrar o Fórum Nacional de Educação. Participamos ativamente da CONAI 2010, 2014, 2018, 2022 e agora em 2024. A UNCM esteve presente em todos os momentos, inclusive entre 21 e até março de 2023, a UNCM exerceu a coordenação do Fórum Nacional de Educação. Isso fez com que a gente tenha uma consciência muito grande que as conferências nacionais de educação, desde a etapa municipal, passando pela estadual e chegando à culminância aqui em Brasília, ela é talvez hoje o maior diálogo sobre educação que nós temos no Brasil. Ela traz, assim, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que está vencendo agora em 31 de dezembro, né, foi prorrogado por uma série de fatores, mas que traz também já a discussão do novo Plano Nacional de Educação. Então, quando a gente fala em Plano Nacional de Educação, a gente não pode deixar de esquecer que nesse caminho nós passamos pelos planos municipais, onde a UNCM está bem localizada, bem sediada, discutindo lá com o município, com as câmaras de vereadores, a aprovação dessas leis, né, que são leis municipais, discutindo com o regime de colaboração e cooperação com os estados, que passam também por esse trabalho com os fóruns estaduais de educação, e essa culminância nacional com a nossa participação hoje, eu como titular, e a professora Darli Zunino, que é de Santa Catarina, que é a nossa diretora de legislação e norma, como suplente.
Isso no Fórum Nacional. No Fórum Nacional. Tá, então, como você falou, o Fórum organizou ali a CONAI elabora esse documento que depois vira base para a discussão do Plano Nacional de Educação, né? Que é esse o assunto do momento. Do momento, inclusive, no Senado, na Comissão de Educação, a senadora Tereza Leitão organizou uma série de conferências, série de audiências públicas. Vi que vocês já estiveram por lá também. Sim, semana passada. Semana passada. A minha pergunta é, como é que está essa discussão em relação ao Plano Nacional de Educação? O plano, como você falou, ele foi prorrogado, ele está em vigor até ainda, o dia 31 de dezembro desse ano, mas ele não cumpriu todas as metas, como a gente sabe, longe disso, inclusive. Qual a expectativa de vocês em relação à construção, à elaboração desse novo plano? A expectativa é muito forte, né? Porque nós temos hoje uma visão diferente da governança, que é feita pelo governo federal através do MEC, na perspectiva de elaboração desse novo Plano Nacional de Educação. Evidentemente que o plano que está em vigência, ele teve alguns fatores que têm que ser considerados, né? Pandemia, mudança de governos a nível federal, estaduais, em 2017 e a posterior em 2018, depois de 2022, né? Há uma consequência, as ações que o MEC passou, por exemplo, com a extinção da SECADI e da SASE, duas secretarias estratégicas do nosso entender, a SASE com o diálogo com o sistema de ensino, e tudo isso contribuiu realmente para que o plano que está em vigência sofresse algum retardamento em seu cumprimento de metas. Parte econômica do Brasil também deve ser considerada nessa hora. E hoje a gente sente que temos uma governança muito forte, colocando em discussão o projeto de lei, que já foi enviado pelo presidente Lula para a Câmara dos Deputados, com um diálogo próximo com a sociedade civil, e que já está sendo discutido também no âmbito dos estados, né? Já tivemos assim um estágio de discussão partindo da governança do Ministério com a UNCB e outras instituições a nível nacional, na hora que o projeto de lei foi apresentado no Congresso, depois a nível regional, e agora estamos nos estados, discutindo isso de uma forma muito direta, envolvendo todos os setores da sociedade, rede municipal de ensino através da Undime, rede estadual com o CONSED, Conselho Estadual de Educação com o FONSED participando fortemente, e rede municipal de legislação também com a UNCB, orientando e trabalhando junto com seus conselhos municipais de educação. Bem recentemente, o novo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele apresentou ali as indicações dele para assumir a presidência e a relatoria do PNE na Câmara, né? Que ficou com a deputada Tabata Amaral e com o deputado Moses Rodrigues, que é do União Brasil do Ceará, frustrando uma expectativa do campo mais progressista que discute educação, que era de ter, por exemplo, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, como relator desse processo. Como é que a UNCB recebeu, então, essas indicações do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, para a relatoria e a presidência dessa discussão do PNE? Recebemos com respeito, mas com uma certa cautela, né, para que a discussão possa ocorrer dentro daquilo que a gente imagina de progressividade para a educação brasileira. Eu acho que quando você considera a Câmara dos Deputados, a gente tem que olhar também para o Senado, né? Então, quando você vê uma comissão de educação que teve recentemente o senador Flávio Arnes como presidente e numa sequência a senadora Tereza Leitão, você sente que algo de positivo está sendo ali realizado, né? Tanto que eu até chamo a atenção para algo que, além do Plano Nacional de Educação, tem que ser discutido, que é a lei do Sistema Nacional de Educação. Vamos falar sobre isso. A lei a 235/19, que está parada na Câmara, né? E quero que o presidente Hugo Mota possa também trazer essa lei para discussão no plenário. É importante que, de forma concomitante, aquilo que está sendo discutido no Plano Nacional de Educação possa também ser discutido com o sistema. É difícil você entender que nós temos hoje mais de 3.000 sistemas municipais de ensino já em funcionamento, aprovado pelas câmaras de vereadores, e não temos ainda o Sistema Nacional de Educação aprovado pelo Congresso Nacional. Então, é uma discussão necessária nesse momento. Eu observei isso durante a audiência que participamos no Senado, e se convidado para a Câmara, eu vou ter a obrigação de repetir essa mesma história e fazer esse mesmo apelo ao presidente da Câmara dos Deputados.
Isso que o presidente Humberto fala é muito importante a gente ter clareza, é que, por exemplo, a educação, que é um debate absolutamente necessário no país como o Brasil, com a nossa dimensão, enfim, com todas as questões de desigualdade que a gente não tem um sistema único de educação. A gente tem vários sistemas. Cada escola praticamente é um pensamento próprio, uma prática, uma ação isolada. Então, na saúde, por exemplo, a gente já conseguiu construir o Sistema Único de Saúde, que é uma referência, inclusive, para o mundo. Tem aí todo um esforço para se construir um sistema único de segurança pública, mas, no entanto, a gente ainda não tem um sistema único de educação, e esse debate ele se faz necessário, e o presidente aqui faz referência a ele. Deputado, presidente, já considerando... Deputado do futuro, isso pode ser aqui. Então, presidente, considerando essas questões todas que a gente falou sobre o PNE, a dificuldade da implementação, a gente tem ali a pandemia, mudança brusca de governo, enfim. Mas o fato é que não cumpriu todas as metas. E uma das questões que a gente tem sempre que a gente fala de educação nos municípios diz respeito à questão do salário dos professores. A gente não tem a lei do piso sendo implementada no Brasil como um todo. Tem vários estados onde isso não se aplica na prática. Eu queria saber como é que que me acompanha, como é que, se vocês fazem um debate sobre isso, se é da alçada de vocês discutir essa questão também do não pagamento do piso, porque a gente está falando do piso mesmo. Como é que é possível falar em educação e educação de qualidade se a gente não tem assegurado aos trabalhadores da educação uma remuneração minimamente digna, justa e decente? Então, a UNCM tem o entendimento que a lei que criou o piso salarial nacional do Magistério Público tem que ser cumprida, né? Isso aí é fato e é muito visível na visão de nós que fazemos a diretoria da UNCM e também dos conselheiros municipais de educação. Em 2019, um ano depois que nós assumimos a presidência da UNCM, nós fizemos uma proposta no nosso Conselho Pleno, que foi realizado em Aracaju, e trouxemos para a nossa filiação os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb. Por que fizemos isso? Porque entendemos que é difícil você discutir a legislação num formato que não tem o financiamento próximo dele. Então, a filiação dos CACs e Fundebs hoje, a UNCM, traz a obrigatoriedade que esses conselhos sejam diligentes, ativos, inclusive no acompanhamento do pagamento da lei do piso. Nós temos feito isso. Nós temos o artigo 48 da Lei 14.113, traz uma proposta da UNCM, que já veio oriundo da criação do Fundeb, foi o nosso ex-presidente, de saudosa memória, Paulo Eduardo, que foi do Conselho de Cuiabá, que presidiu a UNCM nesse período, e que traz um modelo de conselho, que é a Câmara do Fundeb integrada ao Conselho Municipal de Educação. Nós entendemos que é um formato que tem sido acompanhado também atualmente por nós, vitorioso. Você consegue ver ali a Câmara do Fundeb obedecendo todas as prerrogativas da Lei 14.113 e a outra Câmara da Educação Básica, Legislação e Normas também fazendo o seu papel, e ambas se encontrando num pleno para uma discussão cada vez mais ampla. Isso faz com que o sistema municipal fique claro na visão dos conselheiros, que muitas vezes precisam desse apoio para interpretar corretamente a legislação que é discutida a nível municipal. O conselho que eu presido hoje, sou presidente do Conselho de Laranjeiras, ele tem esse formato. Então, por exemplo, antes dele ter esse formato, ele não tinha, na Câmara de Educação Básica, por exemplo, a presença da Universidade Federal de Sergipe. Hoje ele tem. Ele traz uma universidade para uma discussão de formação de conselheiros, traz discussão para a criação de novos cursos na cidade de Laranjeiras, inclusive, com o apoio do Conselho Municipal de Educação. É algo que a gente tem colocado em vários momentos, a necessidade que os municípios discutam a força que cada conselho tem para chegarem a momentos como esse que você me pergunta sobre o piso. O que foi que nós fizemos? Com o Conselho Municipal de Educação somente, ficaria distante, a não ser a aplicabilidade constitucional dos 25%. Mas com as câmaras do Fundeb junto, a discussão fica mais forte, ela fica mais próxima da nossa legalidade de ação. Então, você que está nos acompanhando aí até agora, certamente você está gostando dessa conversa, que é muito esclarecedora sobre o funcionamento, então, dos conselhos municipais de educação, que são da maior importância, como eu falei, para que a gente promova qualidade na educação brasileira.
E aí, se você está gostando dessa conversa, você precisa compartilhar esse link para mais gente. Muita gente precisa saber que essa conversa está acontecendo, que a gente tem esse presidente com esse nível de conhecimento aqui, esclarecendo para a gente essas questões que são tão importantes. Então vai lá, compartilha o nosso link aí nas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. E se você não se inscreveu até agora, você está assistindo, mas não está inscrito ainda, aproveita e se inscreve aí também, que isso ajuda muito ao nosso programa, fazer com que mais gente saiba que esse programa é relevante, ele é importante, o YouTube vai distribuir ele para mais gente, e aí a gente faz com que essa boa notícia, que é a educação de qualidade, possa chegar a muito mais gente. Presidente, no ano de 2018, curiosamente é o ano que o senhor assumiu a presidência da UNCM, eu estive num município do interior do Maranhão, e conversando ali com o pessoal, era um município bem pequeno, e eu fui para uma comunidade rural desse município. E lá, conversando com as professores ali da escola municipal, eles informaram que ninguém naquela escola era estável, ninguém tinha passado em concurso. Eles foram contratados pela gestão municipal, assumiam ali, quando chegava no mês de dezembro, encerrava o contrato e só recontratava em março. Portanto, janeiro e fevereiro ali eles não recebiam nada, e aí em março eles eram recontratados para receber salário a partir do mês de abril. E aí depois eu achei isso muito absurdo e comecei a pesquisar mais sobre esse problema. E o que eu constatei é que isso é muito comum, inclusive. Na maioria dos municípios praticamente não se faz concurso atualmente. Então, como é possível pensar em educação de qualidade, sendo que esse problema, inclusive, do acesso do profissional a uma carreira, porque se você não tem estabilidade, como é que você vai pensar em construir carreira, né? Então, como é que vocês discutem isso, não? Aí discute, não é, talvez pelo fato de não ser nossa obrigatoriedade principal, né? Porque nós temos a legislação, mas nós temos uma entidade de classe muito forte, por sinal, que cuida desse direito dos professores, que é a CNTE, né, e que tem vários sindicatos espalhados hoje pelo Brasil afora e que tem grandes atuações. O nosso sindicato lá em Sergipe, por exemplo, um sindicato muito forte, o Sintese, o Sintreal em Alagoas. Nós entendemos que esse é um absurdo, né? Na realidade, nós não concordamos quando nós temos conhecimento, normalmente vindo pelo representante da classe sindical, a gente dá todo o apoio, né? Entendemos que isso não pode existir, tem que ser revisto com urgência, com denúncias ao Ministério Público Estadual e com providências, né? Nós achamos que qualquer prefeito municipal que tem uma atitude como essa, ele tem que ser punido, tem que ser reavaliado e as sanções necessárias serem realmente aplicadas. Eu acho que eu conheço o trabalho dinâmico que o professor Heleno Araújo faz à frente da CNTE hoje e que é replicado em vários sindicatos do Brasil afora. Então, eu acho que o momento seria de trazermos, assim, sempre que for necessário, para que seja analisado pelos nossos conselhos municipais. Certamente daremos, assim, o apoio necessário, como temos dado hoje, um apoio, inclusive, expedimos ontem, a nível de Brasil, uma nota sobre o fechamento de escolas do campo. A gente entende que esses fechamentos são muitas vezes indevidos, sem que a comunidade tenha sido devidamente ouvida, né? Eu faço parte hoje, representando a UNC, na Comissão Nacional de Educação do Campo. Essa proposta é uma proposta da UNC, discutida na CONEC, na Comissão Nacional, efetivada como instrução normativa, indo numa discussão ampla para o setor de fiscalização a nível estadual e nacional, Ministério Público, Tribunais de Contas, enfim, todos aqueles que se interessem, porque é impossível a gente não entender. Você falou da comunidade rural, que ali existe uma escola que precisa ser respeitada e levada dentro do melhor contexto. Então, a visão da UNC, sempre que ocorrer situações como esta, é de procurar uma solução de forma imediata. Tá, um outro problema, eu considero, e eu gostaria de uma análise sua a esse respeito, é com relação às escolas cívico-militares. É uma coisa que surgiu aí muito recentemente no Brasil, que a gente vive num país que é violento, todo mundo sabe disso, a violência está presente em todos os espaços, e aí uma solução aparentemente fácil é militarizar as escolas. Eu gostaria de saber se isso é objeto também de discussão de vocês, qual a sua opinião sobre essa questão da militarização das escolas. A gente sabe que o governo Lula agora... o ministro Camilo Santana, inclusive, logo que assumiu, baixou ali uma portaria proibindo, digamos assim, que se
enfim, implementasse novas escolas cívico-militares. Mas a gente sabe que nos estados isso acontece. São Paulo agora, por exemplo, acaba de passar ali uma quantidade grande de escolas para gestão desse pensamento que é da escola tal cívico-militar. Como é que você vê isso? Como é que vocês avaliam isso no Conselho? Dentro de um aspecto assim, democrático, assim, isso é uma política de governo. Na realidade, o que ocorreu muito forte foi o governo anterior, o governo de direita, né, que se aproximou muito do contexto do regime militar, não diretamente, mas de uma forma que relembrava em vários momentos. A gente viu, por exemplo, na cassação da presidente Dilma, uma determinação do ex-presidente falando, inclusive, de um problema que ocorreu lá atrás, de um dos agressores da tortura durante o regime militar. Então, a gente entende que isso trouxe uma consequência hoje que tem que ser rediscutida no âmbito do governo federal, que já ocorre, mas também nos estados. A gente entende que quanto mais você puder evitar essa prática de criação de escolas cívico-militares, melhor a sociedade vai entender, vai se comportar, porque nós vivemos um outro tempo, um outro nível de governo, outro nível de pensamento, né? E eu acho que a decisão, por exemplo, do Estado de São Paulo de fazer, ela precisa ser realmente discutida pelo tamanho até de São Paulo. Acho que a violência não vai se combater com criação de escola. A escola se cria no princípio de educadores como Paulo Freire e outros que tantos nos ensinaram, que é com compreensão, com dedicação e com compromisso que se faz a verdadeira educação. E agora vamos para uma situação bem específica. Você é presidente do Conselho Municipal de Educação do município de Laranjeiras, em Sergipe, né? A gente já conversou aqui um pouquinho antes, você falou que é um município relativamente pequeno, tem ali em torno de 23 mil habitantes. A minha questão é, como é que é coordenar, presidir um conselho em um município com essa especificidade de um número pequeno de habitantes, porque não é tão grande assim, se vocês têm as condições necessárias para desenvolver o trabalho que é necessário ser desenvolvido, se a sua experiência, quando você conversa com colegas seus, presidentes de conselho de outros municípios, se vocês têm o apoio necessário por parte do poder público para fazer com que o trabalho de vocês seja realizado na plenitude daquilo que vocês têm a oferecer. Laranjeiras hoje ela tem não poderia ser diferente também com o presidente da UNC, primeiro como conselheiro, depois como presidente do conselho. Ela tem um exemplo a ser seguido, que é aquele que eu falei há pouco do artigo 48 da lei 14.113, que traz um conselho integrado. Nosso conselho hoje, ele tem a Câmara do Fundeb, criada com toda a prerrogativa que a lei dá, com aprovações de contas ou notificações, enfim, vida escolar de aluno, prerrogativa de acompanhamento da escola do campo, prerrogativa de acompanhar o transporte escolar, de acompanhar a educação dos jovens e adultos, inclusive. E do outro lado, uma Câmara de Educação Básica e Legislação e Norma que cuida da legislação propriamente dita, que ela não tem competência determinativa. Quem tem é o plenário. Isso fortalece. Isso faz com que uma discussão que fica quando os dois conselhos são separados, talvez prejudicada, ela ocorra dentro do mesmo cenário. Então, a Laranjeiras traz esse exemplo. E é recente. Essa composição ela foi de uma proposta nossa, enquanto conselheiro, que foi acatada pela secretária da época, a professora Maurina. Ela foi sucedida por outros secretários. Então, um terceiro secretário, e todos eles entendendo e com respeito muito grande nesse diálogo, né? Nós não temos pauta em atraso. O Conselho de Laranjeiras consegue ter sua pauta. Hoje eu recebi aqui já da secretária a pauta que vai ser realizada agora dia 29, acompanhando rigorosamente os relatórios do CIOP, que trazem toda a aplicação do financiamento do município. Isso passa, primeiro, pelo secretário de Educação, professor Evaldino, que encaminha, é analisado pelo Conselho, aprovado, que, se necessário, feito algumas ressalvas ou recomendações, e aí a vida segue normal, como deve ser em qualquer Conselho Municipal de Educação. Nós entendemos, por exemplo, que o Conselho, quando ele tem uma separação, ele se enfraquece. Os CACs-Fundebs a nível nacional, eles têm uma deficiência que sequer a lei protege de dar uma estrutura física para funcionamento. O município tem que criar, e muitas vezes ele não diz como deve ser criado. E aí as deficiências às vezes existem. Tem um artigo da lei 14.113 que diz assim: o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb integrará
um representante do Conselho Municipal de Educação quando houver. Isso me incomoda muito, porque nós temos um planejamento estratégico que vai ser cumprido, se Deus permitir, para até o final de 2026, nós temos conselhos de educação em todo o Brasil. Faltam 411. E cada dia diminui 1, 2, vai nessa perspectiva. Então, quando acabar, quando tivermos nos 5.700 municípios conselhos, vai ter que alterar a lei. Não vai ser quando houver, né? Ele vai ser automático. Nessa composição que eu acabei de citar, ela é importante que seja dialogada pelos prefeitos. Já tenho levado isso, inclusive, para as entidades que filiam os prefeitos, a Frente Nacional de Prefeitos, a CNM, a ABM, para que eles sintam que isso não é somente fiscalização, é também mobilização, é também organização, é também algo que pode contribuir com a gestão do prefeito e do secretário municipal de educação. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente teria que perseguir, e Laranjeiras e mais 78 municípios no Brasil aproximadamente têm esse modelo de conselho. É um modelo vitorioso, que eu considero. Uma proposta, como eu falei há pouco, da UNCM, lá em 1997, que hoje a relatora, hoje senadora Dorinha, continuou na Lei 14.113, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E por que não atentar para um detalhe tão significativo, onde você identifica um sistema falho a nível nacional, porque não temos, né? E você pode, de repente, ter um instrumento que pode trazer um sistema propriamente dito em funcionamento, através dessa composição de conselho. Então, pelo que você está falando, em certa medida, o objetivo, o trabalho de vocês é para que essa experiência que você tem ali em Laranjeira e que já se replica em outro município possa se tornar a realidade do país. Exato. Até porque antes da Lei 14.113, a gente tinha um percentual maior com esse tipo de conselho já bem trabalhado. Evidentemente que a pressa, talvez, de aprovar, e era necessário que aprovasse o meio Fundeb permanente, fez com que alguns municípios, de uma forma talvez sem muito estudo, deixasse que os conselhos se separassem de novo. Então, é uma experiência que eu estou defendendo, que talvez, e evidentemente, tanto como o nome UNCM, às vezes não é de conhecimento de muitos, essa experiência, muita gente não sabe que ela existe, claro, né? Que ela está numa lei federal que pode ser replicada nos estados e municípios. 2 conselhos de capitais, Palmas e Maceió, exercitam, desde 1997, esse modelo de conselho. Então, eu entendo que é algo que precisa ser mais discutido. Eu tenho provocado isso, inclusive, nas reuniões da nossa diretoria, falando com os nossos coordenadores, que levem essa discussão ampla para a comunidade, para que se reflita também nas câmaras de vereadores e façam a devida alteração. A Tricom, a Associação de Tribunais de Contas, por exemplo, ela já está trabalhando conosco nesse sentido, de tentar fazer um trabalho mais próximo com esses conselheiros que estão no Conselho de Educação, nos CACs Fundeb, para que eles tenham um preparo maior para conhecer a legislação, conhecer o financiamento, como ele se processa, e a aplicabilidade correta dele, como deve ser. Presidente, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, de algum assunto que você gostaria de trazer aqui para o público que nos acompanha. Eu acho que atendemos mais ou menos o básico que tínhamos que mostrar o que é a UNCM, né? A UNCM, muita gente pensa que a UNCM é conselho. A UNCM não é conselho, é uma entidade de organização que visa principalmente apoiar os conselhos em todos os sentidos. Foi esse sentido que os 6 conselheiros tiveram lá, os 6 primeiros que fizeram parte da diretoria nacional, tiveram naquele momento. Quero aqui ressaltar, por exemplo, a nossa forma de trabalho que existiu desde aquela época. Ela foi alterada, né? Ela conseguiu chegar dentro de uma discussão que consegue... um exemplo que eu sempre dou é que no primeiro momento da UNCM nós tínhamos assim, até logomarcas diferentes, né? Ela dividia um pouco a nossa força de ação. Hoje temos a única logomarca aprovada, discutida, registrada, né? E que faz com que qualquer espectador, qualquer membro de governo ou da sociedade civil, quando nos olha, ali tem alguém preocupado com a educação. Talvez pelo exemplo que vocês dão hoje aqui, Educação em Destaque, pela seriedade que seu programa tem, já acompanhei outras. Quando eu fui convidado, vou ver aqui como é a história, e me senti muito assim, orgulhoso de estar aqui hoje, de poder falar um pouco do que representa a UNCM, ele convidar, inclusive, para
para participar dos nossos encontros, né? Vamos ter o nosso Fórum de Presidentes, que é o segundo maior evento da UNC, criado nessa gestão. Nós estamos indo para a sétima edição dos Fóruns de Presidentes, vai ser no Rio de Janeiro esse ano. E também nos nossos encontros, vamos ter o nosso encontro distrital de Brasília. Quem sabe se isso não vai facilitar a sua presença aqui. Com certeza. Né? Quero aqui registrar e agradecer a nossa coordenação técnica daqui de Brasília, o conselheiro Luiz Cipriano, que é o nosso diretor de articulação e comunicação, que tem feito um brilhante trabalho. Sempre digo que ele faz um trabalho além de Brasília, que era o que faltava, talvez, na entidade, nesses 30 anos, né? Quando nos 30 anos nós somos presenteados com uma sede própria em Brasília, aqui no Arnaldo Vilares, terceiro andar, com a sala de reunião, que já comporta hoje, quando necessário, todos os conselheiros fazem parte da diretoria, e a ideia é que a gente aumente cada vez mais esse processo. A criação da Escola de Conselheiros, de Conselhos, Genuíno Bourdieu, homenageamos esse grande educador brasileiro, ela vai se tornar uma realidade, hoje já existe, na plenitude de ação de vários cursos, mas ela vai se tornar uma realidade aqui em Brasília também, física, para que todos possam conhecer e saber que ali se processa uma busca de uma legislação educacional de qualidade nos municípios brasileiros. Então essa foi a nossa conversa com o presidente aqui da UNCME, que vem a ser a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Conversa muito importante. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe para nós, para quem nos acompanha. Um agradecimento muito especial ao Luiz Cipriano, seu diretor lá da UNCME, que tornou possível esse encontro, essa conversa. Então muito obrigado. E a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora, como eu falei, compartilhe esse conteúdo, porque mais gente precisa saber que a UNCME existe, o trabalho que ela faz e a importância dessa entidade. Muito obrigado, até a próxima semana, grande abraço, até lá, tchau, tchau.